Capítulo 160 Arco de Luou. As armas eram como joias exibidas em todos os cantos da sala. Qualquer discípulo que visse isso ficaria excitado, mas os preços dessas armas não eram baratos. Qualquer um deles valem milhares de pedras de cristal primordial inferior e eram armas mortais de nível baixo. Se fosse uma arma mortal de nível médio, custaria pelo menos dezenas de milhares de pedras de cristal primordial inferior. Por causa da relação com o velho Zhang, Zhao Feng foi conduzido a uma sala de armazenamento e dentro desta sala, cada item era pelo menos uma arma mortal de nível baixo, mas eram as melhores. Lâmina do vento negro, aumenta a força verdadeira em 20%, a velocidade em 3% e envia um vento negro que aumenta a aura da espada. Arma mortal de nível baixo, 6.600 pedras de cristal primordial inferior. Espada fluxo da pena, leve como uma pena, mas corta o ferro como se fosse lama. Aumenta a velocidade da força verdadeira em 30% e a força de ataques de espada em 30%. Arma mortal de nível baixo, 5.800 pedras de cristal primordial inferior. Espada das chamas vermelhas ardentes, fundida com um cristal de chamas vermelhas e aumenta o poder de ataque do elemento fogo. 40% a mais de dano quando usado com habilidades de fogo. 5.500 pedras de cristal primordial inferior. Zhao Feng olhou para as preciosas armas mortais de nível baixo e descobriu que o preço era um pouco alto demais, mas os efeitos eram enormes. A lâmina do vento negro foi especialmente assim, tinha 3 atributos, mas era o dobro do preço de uma arma mortal de nível baixo mais barata. Os materiais, o custo e o poder destas armas excedem outras da mesma classe. Claro, o preço é mais caro também. O velho Zhang sorriu fracamente. O desconto de 20% que ele prometeu a Zhao Feng foi um desconto enorme que os discípulos do núcleo não seriam capazes de conseguir. Só os anciãos teriam esse tipo de tratamento. Zhao Feng balançou a cabeça e examinou os diferentes tipos de armas, espadas, lâminas, chicotes, machados, arcos, luvas. O que quer que quisesse tinha lá. Entre as armas, a lâmina e a espada eram a maioria porque eram o rei e imperador das armas e fácil de aprender. Mas, infelizmente, essas duas armas não eram seu forte. Para ele, os arcos eram melhores. Zhao Feng olhou para os arcos e ele descobriu que não havia muitos, provavelmente porque eles não eram populares. Arco Águia Celestial, distância de disparo 3 km, pode aumentar a visão de 1,6 km e perfurar através de 4 camadas de armadura, bem como a força verdadeira de um cultivador no 4 graus céu do reino ascensionado. Preço, 3.600 pedras de cristal primordial inferior. Zhao Feng observou este arco e ele descobriu que não era ruim. O arco tinha uma matriz sobre ele que permitiu usá-la para aumentar a sua visão em 1,6 km. Mas não teve nenhum efeito a Zhao Feng porque ele poderia ver por mais de 160 km em linha reta. Arco de ferro envelhecido, força explosiva poderosa e é capaz de perfurar através de 4 camadas de armadura. Requer um braço forte e uma boa visão. Estes arcos eram ligeiramente mais baratos, em torno de 2.900 pedras de cristal primordial inferior. Zhao Feng olhou ao redor e percebeu que os outros arcos eram ainda mais baratos. Arcos são, afinal, não utilizados por muitas pessoas. Alguns deles não podem ser vendidos mesmo em um par de anos.
Velho Zhang disse. Zhao Feng pensou que isso era bom para ele, mas depois pensou em flechas. Este último era um item de uso único, que custaria muito ao longo do tempo. Tenho 20.000 pedras de cristal primordial inferior, que é mais do que suficiente para comprar uma arma mortal de nível baixo. Zhao Feng pensou e colocou seu foco em armas mortais de nível médio. Armas mortais de nível médio eram uma classe inteira maior, mas o preço era demasiado. Por exemplo, no salão, uma espada que custava entre 40.000 a 50.000 pedras de cristal primordial inferior, mas aqui custava mais de 70.000. Zhao Feng viu uma espada que dobrava a força de sua força verdadeira que estava no quarto céu, o que significa que a força verdadeira do usuário seria ainda mais forte do que os cultivadores no quinto céu. Com armas como essa, matar adversários mais bem classificados do que a si mesmo não era difícil. Arco Luo pode ultrapassar a velocidade do som e perfurar pelo menos 3 camadas de armadura. Na melhor das hipóteses, pode contrariar cultivadores do quinto céu. Quando usado com as flechas Luo, o dano dobra e pode travar no inimigo. Mesmo que ele desvie, a flecha ainda seguirá o inimigo por um tempo. O arco em si é uma arma mortal no ápice do nível médio, mas combinado com suas flechas Luo, torna-se uma arma mortal de nível alto. Preço do arco: 80.000 pedras de cristal primordial inferior, conjunto completo, 150.000 pedras de cristal primordial inferior. O olhar de Zhao Feng estava imediatamente preso a este arco quando o viu. Este arco era muito forte. Sua velocidade e ofensiva ambos alcançaram um limite. Não é de admirar que fosse uma arma mortal de nível médio, seus atributos eram inimagináveis. Zhao Feng segurou este profundo e estranho arco verde e vermelho um pouco e ele sentiu que o material era extremamente único. O tamanho do arco era menor do que arcos normais, apenas um pouco maior do que uma besta. A velocidade de ataque pode atingir a velocidade do som e pode matar instantaneamente os cultivadores do quinto céu no melhor dos casos. Com suas flechas Luo, os atributos duplos e eles podem até mesmo seguir o inimigo por uma curta distância se caso eles desviarem. Zhao Feng murmurou e ele instantaneamente se apaixonou por esse arco, mas o preço do arco e flechas era muito caro, 150.000 pedras de cristal primordial inferior. Muito caro. Zhao Feng respirou fundo. Você quer o arco Luo? O velho Zhang riu. É muito caro e é uma reverência. Se este fosse outra arma, custaria 20.000 mais ponto. Zhao Feng balançou a cabeça. De acordo com as regras do clã, você pode obter 50% de desconto se você gastar 50.000 pontos de contribuição. Eu também estou dando-lhe 20% de desconto para que o preço final é apenas 30% dos 150.000. Vice-chefe Zhang sorriu. 30%. Coração Zhao Feng quase parou, desta forma, o preço final seria 45.000 pedras de cristal primordial inferior e o arco sozinho custaria 24.000. O arco e as flechas devem ser vendidos de uma só vez, mas se você quiser comprar apenas o arco, as flechas devem ser compradas no máximo em 3 anos. Afinal, em nome ele era o professor de Zhao Feng. O último pensou nisso e mesmo que ele não tivesse as flechas Luo, ele só poderia usar o arco até 30% de seu potencial máximo. Isso ocorreu porque uma arma espiritual de nível médio precisava que o usuário estivesse no quinto céu para usar plenamente seu poder.
Mas mesmo que o arco custasse 30% do seu preço original, que era 24.000 pedras de cristal primordial inferior, Zhao Feng só tinha mais ou menos 20.000 com ele. Mestre, por que não me empresta 4.000 pedras de cristal, depois que eu entrar no Palácio da Cordilheira Flutuante e adquirir algumas habilidades ou armas, eu lhe pagarei de volta. Zhao Feng sugeriu. Está bem. O velho Zhang tinha visto do que Zhao Feng era capaz de fazer na caverna secreta da Lua Escarlate e sabia que este último tinha a força para entrar no julgamento. Preciso avisá-lo, embora existam muitos tesouros no Palácio da Cordilheira Flutuante, você acha que todos estarão no chão esperando que você os apanhe? Apenas um número baixo de pessoas foi capaz de obter algo. Nos últimos 100 anos, apenas Mestre Raiyun tinha conseguido algo grande. Mas mesmo assim, o ancião Yun só recebeu 2 armas mortais de elite e essa foi a melhor pontuação nos últimos 100 anos, o vice-chefe Zhang lembrou-lhe. Ele nem se preocupou com a dívida de 4.000 pedras primordiais de Zhao Feng, porque este era um mestre de pílulas e não era difícil para ele ganhar esse montante. Obrigado, professor. Zhao Feng pegou o arco Luo e seu coração estava quente. Somente os 2 vice-chefes cuidaram dele no clã. Xiu Qiu Qiu Qiu. 3 flechas vermelho escuro de repente se prenderam no arco Luo como se tivessem suas próprias consciências. Zhao Feng estava atordoado, elas realmente tinham suas próprias consciências. Tudo o que ele fez antes foi colocar um pouco de sua força verdadeira no arco e as flechas tinham aparecido. O arco e a flecha são como mãe e filho. Mesmo a poucos quilômetros de distância, as flechas Luo podem retornar ao arco. Geralmente, somente as armas mortais de nível alto e acima podem fazer isso. Vice-chefe Zhang explicou. Da próxima vez, eu definitivamente vou levar as flechas comigo. Zhao Feng pensou. Agora, ele só podia pegar o arco. Depois de gastar outro montante de centenas de pedras de cristal primordial, Zhao Feng comprou um lote de flechas de alta qualidade, então ele deixou a divisão de missão do clã. No caminho, Zhao Feng ouviu o som de luta e gritaria. Alguém desafiou um discípulo do núcleo. Isso não acontecia há 2 anos. O desafiante é Quan Shen. Ele alcançou o 4º céu há meio mês e ele tem as qualificações para fazê-lo. No palco, 2 discípulos do 4º céu se colidiram pesadamente e um deles era Quan Shen. Quando Zhao Feng chegou, a batalha tinha chegado ao fim. Lâmina voadora da lua minguante. Quan Shen acenou com os braços e 3 a 4 luzes prateadas apareceram instantaneamente, o que criou várias feridas sangrentas no discípulo do núcleo. Quando Quan Shen tinha lutado contra Zhao Feng antes, Quan Shen só poderia disparar uma lâmina da lua minguante e esta lâmina voadora da lua minguante poderia atirar 4 a 5 ao mesmo tempo. Desisto. O discípulo do núcleo deixou escapar um longo suspiro. Eu não posso acreditar que o irmão Quan tenha treinado 2 habilidades mortais de nível alto ao mesmo tempo e tenha treinado as táticas da lua congelada para o 4º nível. As táticas da lua congelada era o mesmo nível que a técnica Deus do Vento Celestial de Zhao Feng e este último tinha treinado sua técnica para o 4º nível também, o mesmo que Quan Shen. Mas o último tinha um cultivo mais elevado, então o poder dos 2 era diferente. Quan Shen melhorou muito e ele está pelo menos 2 vezes mais forte do que na caverna da Lua Escarlate. Pensou Zhao Feng.
Depois que Quan Shen venceu, ele foi listado como um dos 10 discípulos do núcleo e 2 dos 10 discípulos do núcleo eram discípulos do mestre Haiyun. Ouvi dizer que o irmão Quan Shen está se preparando para participar do julgamento da Cordilheira Flutuante. Tornar-se um discípulo do núcleo significa que ele pode obter um lugar imediatamente. Alguns dos discípulos internos estavam invejosos e preocupados ao mesmo tempo. Discípulo do núcleo. Quan Shen estará participando também. As sobrancelhas de Zhao Feng se ergueram quando uma luz fria brilhou em seus olhos. Em um piscar de olhos, dezenas de dias se passaram e restavam 10 dias até o julgamento da Cordilheira Flutuante. Além dos discípulos do núcleo, todo mundo tinha que lutar por um lugar para entrar. Havia 3 discípulos do núcleo participando desta vez, assim na realidade somente 7 lugares haviam sobrados para lutarem.